Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula de Geografia. Espero que estejam todos animados e dispostos a aprender. O nosso tema de hoje é Brasil, vegetação natural e biodiversidade. E atenção para o nosso objetivo: descrever as formações vegetais naturais existentes no Brasil, identificando as ameaças à biodiversidade. Vamos começar? Para início de conversa, precisamos ter claro um importante conceito, o conceito de biodiversidade. Alguém aí sabe me dizer o que significa biodiversidade? Um de cada vez, por favor. Muito bem, é isso aí mesmo. Biodiversidade significa o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. Bem, agora vou apresentar para vocês as formações vegetais naturais existentes no Brasil, suas características e principais ameaças à biodiversidade. Prestem muita atenção. Floresta amazônica ou equatorial. A floresta amazônica ocupa a maior parte da região norte, porções do centro-oeste e parte dos estados do Maranhão e do Piauí, que correspondem à vasta área de abrangência do clima equatorial úmido. É considerada por alguns especialistas a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo. Segundo o Instituto Socioambiental, a floresta amazônica abriga 2.500 espécies de árvores, além de milhares de espécies animais. Essa biodiversidade constitui um imenso conjunto de recursos naturais que pode servir à indústria farmacêutica e a outros fins. Isso faz da Amazônia uma região que atrai interesse internacional. O avanço da agropecuária e a intensa extração de madeiras são algumas das principais ameaças à floresta. Mata tropical ou Mata Atlântica. Em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, a Mata Atlântica estendia-se de Pernambuco até o Rio Grande do Sul, não distante do litoral. A sua devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil no século XVI e prosseguiu nos séculos seguintes, com o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, com a cultura do café no Sudeste, com a criação de gado e com a extração madeireira para a obtenção de lenha e para a construção de casas, fabricação de móveis, etc. Essa floresta apresenta grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Mata dos Pinhais. Também chamada de mata subtropical ou mata de araucárias, em razão da predominância de pinheiros ou araucárias, ocupava várias extensões de terras dos planaltos e serras da região sul e de trechos de relevo mais elevado da região sudeste. Calcula-se que a Mata dos Pinhais cobria uma área superior a 100.000 km², o que corresponde à área do estado de Pernambuco. Atualmente, sobraram apenas 300 km² dessa formação florestal. Sua devastação deve-se à intensa exploração da madeira para a construção de casas, postes, móveis e ainda ao avanço da agricultura e da pecuária. Mata dos Cocais. Presente nos estados do Tocantins, Ceará, Maranhão e Piauí, a Mata dos Cocais é considerada uma vegetação de transição entre os biomas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Caracteriza-se pelo predomínio de palmeiras como a carnaúba, o buriti, a oiticica e o babaçu, cujo aproveitamento ocorre por meio de atividades extrativistas
realizadas pela população local. Da carnaúba, por exemplo, aproveitam-se as folhas para a construção de telhados e a fabricação de cera, a madeira é utilizada na construção de casas e do coco se extrai o óleo. Cerrado é uma formação vegetal nativa do Brasil Central, com ocorrências também em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão, trechos do Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará. Pertencente à classificação do bioma savana, o cerrado ocupava originalmente cerca de 1/4 do território brasileiro, sendo ultrapassado em extensão somente pela floresta amazônica. O cerrado abriga cerca de 1/3 da biodiversidade brasileira. Como as demais formações vegetais, também sofreu intensa intervenção humana, principalmente após os anos 1960. Com uma área original de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 22% do território nacional, calcula-se que o cerrado perdeu mais de 50% de sua vegetação original. Caatinga é a formação vegetal típica do clima tropical semiárido, que ocorre na região nordeste do país. A caatinga é constituída de plantas xerófilas, ou seja, adaptadas a lugares secos, como as cactáceas, mandacaru, facheiro, xique-xique e algumas espécies arbóreas. Desde o século XVI, a caatinga sofre intervenção humana por meio da extração de lenha, da criação de gado e da prática da agricultura. Da área total original da caatinga, de cerca de 844 mil quilômetros quadrados, calcula-se que mais de 72% sofreram severa devastação, o que compromete a sua biodiversidade. Campos. Campo é a denominação genérica dada às formações vegetais com domínio de vegetação herbácea. Tais formações apresentam diversas fisionomias em decorrência da variedade de clima, solo e relevo de cada área onde se desenvolvem. Os campos ocorrem na Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, nas zonas de Planalto da região sul e do Centro-Oeste, campos de altitude, e na Amazônia, campos amazônicos ou campinaranas. Originalmente, os campos ocupavam cerca de 178 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. Como outras formações vegetais, foram alterados e degradados no decorrer da história. Os campos da Campanha Gaúcha sofreram intensamente a ação humana, pois desde o século XVIII são usados para a criação de gado bovino e ovino. Vegetação litorânea. Ao longo do litoral brasileiro encontra-se a vegetação de praia, de duna, de restinga e de mangue. Nas praias e dunas a vegetação é geralmente rasteira. Nas restingas surge um tipo de vegetação arbórea cuja altura máxima é de 5 metros, que forma um emaranhado confuso com muitas plantas espinhentas. A vegetação de mangue ou manguezal cresce em áreas alagadas que se formam nas reentrâncias da costa. Por crescerem em solo salino com deficiência de oxigênio e em áreas alcançadas pelas marés, essas plantas desenvolvem raízes aéreas, chamadas pneumatóforos ou raízes respiratórias. Os mangues, importantes fornecedores de nutrientes para a vida marinha, são ainda o berçário de muitas espécies. No entanto, sua biodiversidade tem sido destruída pela ação humana. O intenso processo de urbanização e especulação imobiliária, por exemplo, vem provocando o aterramento de muitos manguezais, que dão lugar à construção de prédios. Complexo do Pantanal. O Pantanal abrange uma área de aproximadamente
150 mil quilômetros quadrados, dos quais cerca de 100 mil são inundáveis, na época das cheias, pelos rios da região, como os rios Paraguai, São Lourenço, Taquari e Piquiri. O Pantanal é considerado um santuário ecológico, pois reúne ecossistemas com grande biodiversidade. Sua vegetação é complexa, pois abriga espécies de florestas, campos e cerrados. A ação humana sobre o Pantanal intensificou-se a partir dos anos 1970. Grandes fazendas de gado bovino se instalaram nas terras baixas e as terras altas foram ocupadas pela agricultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar para abastecer usinas de álcool. E aí, perceberam a variedade de formações vegetais existentes no Brasil? Que bom! Creio que perceberam também as ameaças à biodiversidade e o grande desafio de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Bom, agora é a sua vez. Aplique os conhecimentos construídos durante esta aula nas atividades propostas. Seu esforço vale muito. Obrigada mais uma vez por sua atenção. Deixo aqui o meu forte abraço. Até a próxima aula!